E eu acho que seria legal, talvez, a gente começar discutindo sobre esse grande problema de saúde pública que a gente tem hoje em nível mundial, né? Como você estava pontuando, algo que a gente já pode dizer, chamar de pandemia, né? Uma pandemia de obesidade. E olhando dados, né? Que eu dei uma olhadinha hoje de manhã, tem que checar os valores depois para não falar besteira aqui, mas aparentemente nós já passamos dos 50% de prevalência de sobrepeso e obesidade. E eu queria começar então com uma pergunta assim bem aberta, né, sobre isso. Como é que você vê isso, né? Por que a gente está vivendo essa pandemia, assim? Que fatores você vê nesse cenário que estão principais, assim, talvez, que estão levando a gente a estar vivendo uma pandemia dessa? Sim, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Existem vários fatores, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar, né, Andrei, é que a obesidade, ela é uma doença extremamente complexa, multicausal. Então, por mais que a gente foque em um ou outro fator, existem inúmeros, tá? Se a gente fosse falar de uma forma mais simplista de enxergar o fenômeno, diria que a gente tem um problema de que a gente tem um corpo, né, que não se adaptou geneticamente, né, não teve tempo evolutivo ainda para se adequar ao ambiente. Então, a gente tem ainda uma redução de gasto associado energético, né, às atividades, associado a uma grande ingestão energética acima das nossas necessidades, o que faz um balanço positivo. Então, apesar de ser uma doença multicausal, né, a etiologia é realmente extremamente complexa, no final das contas, é esse superávit, né, energético que acaba levando. Então, a gente tem alimentos hiperpalatáveis, alta densidade, com alta densidade energética. Então, eles têm uma grande concentração de açúcar e de gordura. Ou um ou outro. Normalmente, os com açúcar, eles vêm associado à gordura junto, né? Tipo então, chocolate, tipo né? chocolate, né? Os doces de maneira geral. E a questão da gordura, né? Mais nos salgados. Então, isso tá muito disponível. Muitas vezes, a gente entra em outros fatores, inclusive econômicos e sociais. É mais acessível, né? Pode ser mais acessível. É a gratificação imediata, né? Então, a gente entra por uma série de fatores, mas que é o consumo acima das nossas necessidades. Então, é uma soma de fatores que a gente tem na sociedade moderna, em que a gente tem acesso facilitado a alimentos com alta densidade calórica, somado ao fato da gente viver numa sociedade em que ser sedentário é até uma opção, né? É possível ser sedentário hoje, pelo menos é mais acessível ter um estilo de vida sedentário do que algumas centenas de anos atrás. É a regra, né? Não tinha como você não caçar ou colher para você obter o seu alimento, né? Mas a gente não precisa nem ir assim, evolutivamente tão para trás. Tão longe. Se a gente pensar vou dizer, na nossa infância, né? A gente tinha que levantar para trocar o canal da TV. Certo. Os carros, nem todos tinham vidro elétrico, né? Então, assim, existia fora brincar na rua, né? Atividades ao ar livre. Não tinha essa quantidade de jogos, os dispositivos móveis, né, de maneira geral, as telas. Então, assim, isso é muito pouco tempo. Sim, é verdade. Então... E existe algum cálculo? Já fizeram alguma estimativa do quanto o gasto energético mudou com essas mudanças? Porque realmente, hoje em dia, as crianças não brincam. Eu brinquei na rua. Mas hoje em dia, meu filho, por exemplo, até porque a gente mora no Rio, um pouquinho mais complicado. Mas eles
brincam online, né? Uhum. Existe uma estimativa dessa... Olha, quanto caiu o gasto deve energético? existir, É possível, mas eu né? não tenho a menor ideia. Eu não tinha assim. me ligado disso, assim. Realmente, quando eu faço essa reflexão, eu costumo pensar mais tempo atrás. Mas realmente, há 20 anos atrás, o estilo de vida exigia um pouco mais de movimento, pelo menos. Sim. Em comparação com hoje, né?